Hoje é dia 3/12 de 2025, são 23 horas e 21 minutos. Eu não posso falar muito alto porque tá tarde. Eu tenho vizinhos, né? Então, coloca o fone. Eu já estou ancorada? É só desdobrar. Então, vamos me desdobrar. Mais uma vez, Ifá pediu para eu fazer. Eu já estou de pijama. Ele autorizou, mas ele disse que eu tinha que gravar, porque vai precisar ser postado. É, Tem a ver com os bombardeios que eu estou recebendo, né? Então, é normal que abra personalidade múltipla. Ele pediu para eu ler o livro de novo, tá? Embora eu já tenha feito apometrias hoje, já li o livro hoje, mas eu vou ter que ler agora porque vai falar dessa guerra, é a guerra contra os demônios, é a guerra que eu estou contra esse pessoal aí terapeuta que não consegue admitir que está no mundo das trevas. É isso. Tudo bem? Posso começar? Hoje me veio em mente um nome. O nome é Vanderlei de Oliveira. Vanderlei de Oliveira é amigo da Fernanda Ganem. Ele está contaminado, acreditem se quiser. Eu era fã desse cara. É, Inclusive, eu já dei palestra onde ele já deu, ali cruzou muito perto, a gente já se viu, já se esbarrou. E eu era muito pequena naquela época. Eu tinha muita facilidade de idolatrar pessoas, sabe? Pois é. Eu achava que o Vanderlei de Oliveira era um cara bacana, mas Ifá está dizendo que ele se corrompeu. Talvez o Vanderlei não tenha consciência disso. Ele tem? Ele tem consciência que ele está corrompido. Se ele tem consciência, vocês estão alertados. Ele entrou na guerra contra mim. Então, fiquem ligados, tá? É, Todos os demônios vão se juntar para se defender agora, tá? Inclusive, agora é a hora da política. É, o amigo. Como é que é, gente? Eu sempre esqueço essa frase, gente. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Alguma coisa assim. Mas no caso deles dois, eles sempre foram ali, ó, parceirinhos de trevas, pelo visto. E a gente caiu feito pato. Vamos ver o que vai acontecer, né? No cenário, né? Qual será os próximos capítulos, como é que eles serão. Né? Que é um pessoal bem. No Rio de Janeiro é um pessoal bem. Eles são famosos no Rio de Janeiro. Então, nem sei como é que vai ser isso daí. Eu começo por aqui. Aqui, essa resposta aqui. Respondeu-lhe Hera, rainha, com olhos de plácida toura. Crônida terribilíssimo, que palavra foste tu dizer? A homem mortal, há muito fadado pelo destino, queres tu salvar de novo da morte funesta? Faz isso, mas todos nós, demais deuses, não te louvaremos. E outra coisa te direi: tu guarda no teu espírito o que ele vai dizer. Se tu mandares Sarpedon vivo para sua casa, reflete se em seguida outro Deus não quererá tirar o seu filho amado dos potentes combates, pois muitos são os filhos de imortais que lutam em torno da grande cidadela de Príamo, entre eles raiva terrível porás. Mas se tu o amas e se sofre o teu coração,
permite que ele seja subjugado em potente combate às mãos de Pátroclo, filho de Menécio. Porém, quando a alma e a vida o tiverem deixado, envia a morte e o sono suave para o transportarem, até que cheguem à terra da ampla Lícia. Aí seus irmãos e parentes lhe prestarão honras fúnebres, com sepultura e estela, pois essa é a honra devida aos mortos. Assim falou, e não lhe desobedeceu o Pai dos homens e dos deuses. Porém derramou sobre a terra uma chuva ensanguentada, para honrar o filho amado, a quem Pátroclo estava prestes a matar em Troia de férteis sulcos longe da sua pátria. Quando já estavam perto, avançando um contra o outro, foi então que Pátroclo matou o glorioso Trasimelo, que era o valoroso escudeiro do soberano Sarpédon. Atingiu-o no baixo ventre e deslaçou-lhe os membros. Todavia Sarpédon não lhe acertou com a lança luzente, arremetendo em seguida, mas atingiu o cavalo, Pédaso, com a lança no ombro direito. O cavalo relinchou ao expirar o sopro vital e caiu com um mugido no pó, e dele voou a vida. Os outros 2 cavalos empinaram-se, fazendo ranger o jugo, e por cima dele se emaranharam as rédeas, depois que na poeira caíra o outro cavalo. Mas Automedonte, famoso lanceiro, encontrou uma solução. Desembainhou a espada comprida da coxa musculosa e, saltando em frente, cortou as rédeas de Pédaso sem hesitar. E os outros 2 puseram-se direitos e puxaram as rédeas. Novamente embateram eles em conflito devorador do espírito. Só que mais uma vez Sarpédon não acertou com a lança luzente, mas por cima do ombro esquerdo de Pátroclo passou a ponta da lança sem o atingir. Em seguida, com o seu bronze, arremeteu Pátroclo. E não foi em vão que o dardo lhe fugiu da mão. Atingiu Sarpédon na zona dos pulmões e do coração palpitante. Tombou como tomba carvalho ou choupo ou alto pinheiro, que nas montanhas os carpinteiros cortam com machados afiados para a construção das naus. Assim tombou Sarpédon, à frente do carro e dos cavalos, e jazeu estatelado a gemer, agarrado à poeira ensanguentada. Tal como um leão se mete no meio da manada e mata um touro, fulvo e audaz no meio dos bois de passo cambaleante, que morre com um mugido devido às mandíbulas do leão. Assim, debaixo de Pátroclo, o regente dos escudeiros lícios, estrebuchou na morte e chamou pelo companheiro amado. Meu caro Glauco, guerreiro entre homens, agora é preciso que sejas um verdadeiro lanceiro e corajoso combatente. Que a guerra maligna seja o teu desejo, se és rápido lutador. Primeiro incita os comandantes dos soldados lícios, percorrendo todos, a porem-se de plantão em torno de Sarpédon. Depois combate tu com o bronze para me defenderes, pois serei para ti no futuro motivo de arrependimento e censura todos os dias da tua vida continuamente, se os aqueus me despirem das armas, morto na conglomeração das naus. Age agora com potência e incita toda a nossa hoste. Enquanto falava, o termo da morte veio cobrir-lhe os olhos e as narinas. E Pátroclo pôs-lhe o calcanhar no peito, e do corpo arrancou a lança. Os pulmões vieram atrás. E assim, de uma só vez, arrancou dele a alma e a ponta da lança. Os mirmidões fizeram estacar ali os cavalos, refolegantes, ávidos de fugir, uma vez que tinham deixado os carros dos amos. Terrível foi a dor que se abateu sobre Glauco quando ouviu a sua voz. Seu coração estava destroçado, porque não conseguira defendê-lo. Com a mão fazia pressão contra o braço, pois doía-lhe a ferida que lhe infligira Teucro com uma seta, quando ele repulsava a desgraça dos camaradas e Glauco arremetia.
Rezando assim falou a Apolo, que age de longe. Ouve-me, soberano. Tu que porventura estás na fértil Lícia, ou então em Troia, pois consegues ouvir de qualquer parte um homem acabrunhado, tal como agora me encontro. É que tenho esta ferida gravosa e em torno do braço sinto dores lancinantes. Nem o sangue consegue estancar. E pesa-me o ombro por causa da ferida. Não consigo agarrar com firmeza na lança, nem avançar contra os inimigos para combater. O melhor homem de todos morreu, Sarpédon, filho de Zeus, ele que seu filho não protegeu. Mas tu, ó soberano, cura-me desta ferida opressora. Anula as dores, dá-me força, para que chame pelos companheiros lícios e os incite a combater, e para que eu próprio lute junto ao cadáver do morto. Assim falou rezando, e ouviu-o Febo Apolo. De imediato fez parar as dores e fez estancar o negro sangue da ferida opressora e lançou-lhe coragem no coração. Glauco apercebeu-se em seu espírito e regozijou-se porque um grande Deus o ouvira logo que rezara. Primeiro incitou os guerreiros, comandantes dos lícios, percorrendo todos, a porem-se de plantão em volta de Sarpédon. Com largos passos foi depois juntar-se aos troianos, dirigiu-se a Polidamante, filho de Pântuo, e ao divino Agenor. Foi atrás de Enéas e de Heitor, do elmo de bronze, e postando-se junto dele proferiu essas palavras: Heitor, agora estás completamente esquecido dos aliados que por tua causa, longe das famílias e da terra pátria, gastam a sua vida. No entanto, não queres auxiliá-los. Jaz morto Sarpédon, regente dos escudeiros lícios, ele que a Lícia protegia com sua força e sua justiça. Sob a lança de Patroclo, foi subjugado pelo bronze o Ares. Mas protegei-o, ó, amigos. Peraí, deixa eu ver se eu peguei certo aqui. Isso. Mas protegei-o, ó amigos, e indignai-vos no coração, para que os mirmidões não lhe tirem as armas e profanem o seu corpo, irados por quantos dânãos morreram, a quem nós matamos com as nossas lanças junto das naus velozes. Assim falou, e aos troianos tomou um sofrimento impossível de aguentar, avassalador, pois Sarpédon era para eles o baluarte da cidade, embora estrangeiro. Com ele seguiam muitas hostes, e ele próprio era exímio combatente. Atiraram-se logo aos dânaos com afinco. Liderou-os Heitor, enfurecido por causa de Sarpédon. Por seu lado, os aqueus eram incitados pelo filho de Menécio, Patroclo, de peito hirsuto. Primeiro falou aos dois ajantes, eles que estavam ávidos de lutar. Ajantes, que vos apraza agora repelir os inimigos, vós que há muito, assim sois entre os homens, ou melhores ainda, jaz morto o homem que primeiro escalou a muralha dos aqueus, Sarpédon. Procuremos então agarrá-lo e dispamos as armas dos seus ombros, e a quem dentre os seus camaradas tentar defender-lhe o cadáver, matemos com o bronze renitente. Assim falou, e eles próprios estavam ávidos de repelir os inimigos. Interessante como esse Vanderlei de Oliveira não sai da minha cabeça, cara. É ele que está aqui. Então, ele é Grey, e ele sempre foi do mal nessa vida. Ele é um infiltrado das trevas na luz. Ele enganou todo mundo. Chegou a hora dele cair, dele pagar as contas. Ótimo. Assim falou, e eles próprios estavam ávidos de repelir os inimigos. Depois que de ambos os lados reforçaram as falanges, troianos e lícios e mirmidões e aqueus embateram em combate pelo cadáver do morto com gritos terríveis. Forte foi o eco das armas, e Zeus estendeu a noite deletéria sobre o potente combate para que, em torno de seu filho amado, Deletéria fosse a refrega.
Os troianos repeliram primeiro os aqueus de olhos brilhantes, pois foi atingido um homem que não era o pior dos mirmidões, o divino Epigeu, filho do magnânimo Ágacles, que outrora fora rei no bem habitado Budeio. Tá me vindo outra pessoa aqui na minha cabeça. Esse cara, ele é do mal? Sempre foi? Ele não é um corrompido aqui nessa vida. Ele sempre foi do mal? Puta merda. Ele sabe que ele é? Putz, cara. O senhor quer que eu fale quem ele é? É uma briga grande essa, hein? O senhor vai querer fazer essa briga. Ok. O nome desse cara que tá vindo aqui na minha cabeça, que eu também peguei ranço, é o dono do templo Estrela do Oriente, Rio de Janeiro também. Ele faz um trabalho grande, tá? E todos eles fazem trabalho caritativo, tá bom? E todos eles se acobertam, então, pelo visto. Eu cheguei a fazer palestra lá dentro. Eu tive um problema lá dentro por conta de uma paciente minha que eu indiquei para lá. Deu um problema grande porque, enfim, agora eu entendi que lá é das trevas. Agora que as minhas fichas vão começar a cair, gente. Vai todo mundo se juntar nessa guerra, tá? E tá todo mundo no Rio de Janeiro. Eles fazem parte das bases lá, das trevas. Então, a luz está toda lá, também tentando combater esses caras, tá? Desmontar as bases deles lá. Então, esse cara se chama Fernando. Ele é um cara que é sagitariano, estuda muito, tem bastante conhecimento. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo um pouco de perto, pois eu fui convidada a entrar num projeto lá, e foi justamente quando eu decidi ir morar em São Paulo. Então, isso foi proteção. Ele ficou super puto comigo, chateado, mas não me afrontou, né? Apenas deixou claro que não gostou, que não sei o que, não sei o que. O problema é dele, né? Na época eu nem sabia, eu fiquei até me sentindo culpada. A gente é muito trouxa, né, cara? A gente é muito trouxa. O cara sequer compreendeu o meu momento. Eu expliquei para ele o meu momento. Expliquei que eu precisava me mudar. E ele ficou puto porque o projeto dele não foi para frente, porque ele precisava de uma psicóloga para fazer um trabalho de grupo. Espero que eu espero que essas pessoas caiam, porque se elas são realmente do mal assim, elas merecem cair, porque o que elas fazem não é brincadeira. Elas fingem muito bem. Esse Fernando é Grey, é réptil, é um reptiliano das trevas. O templo dele é uma base, ele pega pessoas ali e vira para outro lado. Ele tem tudo perfeito, perfeito. Nossa, você vai no templo dele, é tudo perfeito. Infelizmente, eu frequentei todos esses lugares. Porque esses lugares são lugares de renome, né? Eles são famosos no Rio de Janeiro. Todos eles vão se juntar. Tá dentro da Umbanda, mas faz magia negra, tá? Mas depois que assassinou um nobre familiar, foi como suplicante para Peleu e Tétis dos pés prateados. Eles mandaram no... Peraí, senhor, onde é que foi que eu parei? Porque eu tenho que ler certo, porque esse livro aqui dá comandos, tá? No astral.
Já li? Já li? Aqui, não. Tá. Então, vamos assim. O divino Epigeu, filho do magnânimo Ágacles, que outrora fora rei no bem habitado Budeio, mas depois que assassinou um nobre familiar, foi como um suplicante para Peleuitetes dos pés prateados. Eles mandaram-no seguir Aquiles, desbaratador de falanges, até Ilion, de famosos cavalos, para combater os troianos. Foi a ele, quando tocava no cadáver, que o glorioso Heitor atingiu na cabeça com uma pedra, e todo o crânio se fendeu dentro do elmo pesado, e ele caiu de cabeça no chão, e à volta dele se derramou a morte aniquiladora do espírito. Mas a Patroclo tomou o sofrimento pelo amigo morto e lançou-se através dos dianteiros como o falcão veloz, que põe em fuga gralhas e estorninhos. Assim te lançaste rápido, ó Patroclo, mestre cavaleiro, contra os lícios, pois estavas enfurecido por causa do amigo. Então atingiu Estenelau, filho amado de Itemeneu, no pescoço com uma pedra, rasgando-lhe os tendões. E tanto os dianteiros como o glorioso Heitor cederam. A distância do voo de um dardo comprido arremessado por um homem que põe à prova a sua força num certame ou na guerra, acabrunhado por inimigos sanguinários, assim cederam os troianos, empurrados pelos aqueus. Mas Glauco, o comandante dos escudeiros lícios, foi o primeiro a voltar-se e matou o magnânimo Baticleu, filho amado de Cálcon, que tinha sua casa na Hélade, e pela ventura e pela fortuna se destacava entre os mirmidões. Foi nele que Glauco desferiu um golpe no peito com a lança, virando-se de repente, quando o outro tentava ultrapassá-lo. Tombou com um estrondo, e um denso sofrimento tomou os aqueus, pois tombara um homem excelente. Alegraram-se os troianos e puseram-se em torno dele cerrados. Sua coragem, porém, não olvidaram os aqueus. Levaram a força contra eles. Foi então que Meríones matou um homem armado dos troianos, Laógono, audacioso filho de Onetor, que era sacerdote de Zeus, do Ida, e era honrado pelo povo como se fosse um deus. Atingiu-o no maxilar, debaixo da orelha, e depressa o espírito saiu dos seus membros e foi tomado pela escuridão detestável. Porém Enéas arremessou a lança de bronze contra Meríones, pois esperava atingi-lo enquanto avançava sob o escudo. Mas Meríones fitou-o de frente e evitou a bronze a lança. Inclinou-se para a frente e atrás dele se fixou a lança comprida no chão. A ponta da lança estremeceu. Foi aí, contudo, que foi travada a fúria de Ares, potente. A lança de Enéas, essa caiu palpitante no chão, pois fora arremessada em vão por sua mão poderosa. Mas Enéas enfureceu-se no espírito e assim disse: Meríones, por mais ágil bailarino que tu sejas, minha lança teria parado de vez o teu bailar, se te tivesse atingido. Respondendo-lhe assim, falou Meríones, famoso lanceiro. Enéas, difícil te seria, potente guerreiro embora sejas, dar cabo da força de todos os homens, de todos quantos de ti se aproximassem em sua defesa. Até tu foste feito mortal. Se o meu arremesso te acertasse com um bronze afiado, rapidamente, forte embora sejas e confiante nas tuas mãos, a mim darias a glória, e a Hades, de nobres poldros, a tua alma. Assim falou, mas o valoroso filho de Himenécio repreendeu-o. Meríones, por que falas desse modo, um homem excelente como tu? Meu caro, não é mediante palavras insultosas que os troianos se afastarão do cadáver. Antes disso, a terra terá tomado algum. Nas nossas mãos está o desfecho da guerra. O das palavras é no conselho. Por isso, não interessa falar, mas sim combater. Assim dizendo, foi à frente. E o outro seguiu, um homem divino. Tal como o fragor, que surge de homens lenhadores nas clareiras das montanhas, e ao longe se ouve o seu eco, assim da terra de amplos caminhos se elevou deles um fragor. Barulho de bronze e de couro bovino e de escudos bem trabalhados,
ao golpearem-se uns aos outros com espadas e lanças de 2 gumes. E nenhum homem que conhecesse bem o divino Sarpedon conseguiria reconhecê-lo, visto que estava totalmente coberto de dardos de sangue e de poeira da cabeça aos pés. Ao redor do cadáver se reuniam, tal como quando as moscas no curral zumbem em volta dos baldes repletos de leite na estação primaveril, quando o leite enche os baldes. Assim se reuniam eles em torno do cadáver, e de modo algum desviou Zeus os seus olhos brilhantes do potente combate, mas continuamente olhava para eles e debatia no coração muitas coisas, refletindo sobre a morte de Patroclo, se já, ali em potente combate, por cima do divino Sarpedon, o glorioso Heitor o abateria com o bronze e dos ombros lhe arrancaria as armas, ou se a outros abrangeria na íngreme desgraça. Enquanto assim pensava, isto lhe pareceu mais proveitoso, que o escudeiro valoroso do pelida Aquiles, de novo aos troianos e a Heitor, vestido de bronze, empurrasse para a cidade a muitos tirando a vida. Antes de mais, em Heitor incitou Zeus à fuga covarde. Subiu para o carro, pôs-se em fuga e gritou aos outros troianos que fugissem. Compreendera a sacra balança de Zeus. Então nem os lícios, potentes, permaneceram, mas todos foram desbaratados assim que viram o rei atingido no coração jazendo no meio dos cadáveres. Pois muitos por cima dele tinham tombado quando o Crônida esticou o conflito possante. Dos ombros de Sarpedon despiram os mimidões, as armas fulgentes de bronze, e o valente filho de Menécio deu-as aos companheiros para serem levadas para as côncavas naus. O senhor quer que eu continue? Foi então que a Apolo disse Zeus, que comanda as nuvens: vai tu agora, ó Febo, amado, e limpa o negro sangue de Sarpedon, tira-o do meio dos dardos e depois leva-o para muito longe. Dá-lhe banho nas correntes do rio e unge-o com ambrosia, veste-o com roupas imortais. Entrega-o a 2 pressurosos portadores para o levarem, Sono e Morte, 2 irmãos, eles que rapidamente o porão na terra fértil da ampla Lícia, onde seus irmãos e parentes lhes prestarão honras fúnebres, com sepultura e estela, pois essa é a honra devida aos mortos. Assim falou, e a seu pai não desobedeceu Apolo. É para continuar? Desceu das montanhas do Ida para o fragor tremendo da refrega, e de imediato levantou do meio dos dardos o divino Sarpedon, levou-o para muito longe e deu-lhe banho nas correntes do rio, ungiu-o com ambrosia e vestiu-lhe roupas imortais. Entregou-o a 2 pressurosos portadores para o levarem Sono e Morte, 2 irmãos, eles que rapidamente o puseram na terra fértil da ampla Lícia. Ora Patroclo chamou por seus cavalos e por Automedonte, e seguiu atrás dos troianos e lícios, grandemente desvairado, o estulto. Pois se tivesse acatado a palavra do Pelida, teria escapado ao fado malévolo da negra morte. Mas a intenção de Zeus é sempre superior à dos homens. Ele que põe em fuga o homem corajoso e facilmente o defrauda da vitória, quando ele próprio incita ao combate. Foi Zeus que agora lançou ímpeto no peito de Patroclo. Quer que continue? Quem primeiro e quem por último, ó Patroclo, mataste, quando os deuses te chamaram para a morte? Primeiro mataste Adrasto e Autônomo e Équilo, Hipérimo, filho de Megas, e Epístor e Melanipo, e em seguida Élaso e Múlio e Pilartes, matou estes. Os demais, cada um deles, pensaram em fugir. Então teriam os filhos dos aqueus tomado Troia, de altos portões, pelas mãos de Patroclo. Por todo o lado, desvairava com a lança. Se na muralha bem construída não tivesse se posicionado Febo Apolo, com a intenção de lhe fazer mal
e de prestar auxílio aos troianos. 3 vezes pisou Patroclo um canto de da sublime muralha. Três vezes o repulsou Apolo, arremetendo contra o escudo fulgente com suas mãos imortais. Mas quando Patroclo, pela 4ª vez, se lançou como um deus, com um grito terrível, lhe disse Apolo essas palavras: Cede, ó Patroclo, criado por Zeus. Não está fadado que pela tua lança seja destruída a cidade dos altivos troianos, nem sequer pela de Aquiles, que é muito melhor guerreiro que tu. Assim falou, e Patroclo retrocedeu para bastante longe, de modo a evitar a ira de Apolo, que acerta ao longe. Mas seus cavalos de casco não fendido, às portas e esqueias, parara Heitor, indeciso se haveria de voltar ao combate no meio da turba, ou se haveria antes de chamar o exército para dentro da muralha. Enquanto hesitava, aproximou-se dele Febo Apolo, assemelhando-se a um homem jovem e encorpado. Aásio, tio materno de Heitor, domador de cavalos, irmão de Écoba e filho de Dimante, que habitava na Frígia, junto das correntes do Sangário. Assemelhando-se a ele, lhe falou Apolo, filho de Zeus: Heitor, por que desistes da batalha? Não tens tal necessidade. Quem me dera ser tão mais forte como sou mais fraco do que tu. Odiosamente, se assim fosse, te retirarias do combate. Mas vai agora e conduz contra Patroclo os teus cavalos de fortes cascos. Pode ser que consigas matá-lo e que Apolo te dê a glória. Assim dizendo, de novo ingressou o deus no esforço dos homens. Ao fogoso Cebríones ordenou o glorioso Heitor que chicoteasse os cavalos em direção ao combate. Porém Apolo seguiu seu caminho e entrou na turba, lançando contra os aqueus um pânico vil, para outorgar a glória aos troianos e a Heitor. Mas Heitor ignorou os outros dânaos sem procurar matá-los, e contra Patroclo conduziu os seus cavalos de fortes cascos. Por seu lado, Patroclo saltou do carro para o chão, com uma lança na mão esquerda, enquanto com a direita pegou numa pedra coruscante e lacerante que sua mão escondia, posicionou-se e atirou-a sem acertar no homem certo. Mas o arremesso não foi em vão, pois acertou no cocheiro de Heitor, Cebríones, filho ilegítimo do glorioso Príamo. Acertou-lhe na testa com a pedra lacerante, quando segurava as rédeas dos cavalos. A pedra estilhaçou ambos os sobrolhos e o osso ficou laço, pois os olhos saltaram para fora e caíram no chão na poeira, à frente dos pés do próprio. E semelhante a um mergulhador, tombou do carro bem trabalhado, e a vida deixou-lhe os ossos. Então falaste com palavras zombeteiras, ó Patroclo cavaleiro. Mas que agilidade tem este homem? Que facilidade no mergulho! Na verdade, se isto fosse, porventura, um mar piscoso, a muitos daria este homem satisfação, demanda de ostras, mergulhando da nau, por muito encapelado que estivesse o mar. A facilidade com que ele agora mergulhou do carro para a planície. Parece que entre os troianos não faltam bons mergulhadores. Não é verdade? O que não falta é bom mergulhador. Assim dizendo, avançou em direção ao herói, Cebríones, com a fúria do leão, que quando atacava o estábulo, foi ferido no peito e perece devido à sua própria coragem. Assim contra Cebríones, ó Patroclo, arremeteste em fúria, mas Heitor, por seu lado, saltou do carro para o chão. Então ambos lutaram pelo corpo de Cebríones, como dois leões que nos cumes das montanhas lutam por uma corça morta. Ambos esfomeados, ambos orgulhosos e aguerridos. Assim, em volta de Cebríones lutaram dois peritos no grito de guerra: Patroclo, o Menecida, e o glorioso Heitor, ambos desejosos de rasgar a carne um do outro com um bronze impiedoso. Heitor agarrou na cabeça de Cebríones e não a largava. Patroclo, por seu lado, agarrou no pé.
e os demais troianos e dánaos juntaram-se a eles em potente combate. Tal como o Euro e o Noto competem entre si, quando fazem estremecer um fundo bosque de um vale na montanha, bosque de faias e freixos e de lisos corniços, e as árvores fazem embater entre si as longas ramagens com assombroso fragor, e surge o estrepitar de ramos partidos, assim, troianos e aqueus se atiraram uns aos outros em confusão, e nenhum dos lados pensou na fuga ruinosa. Em torno de Sebríones, muitas lanças afiadas estavam fixadas e flechas aladas disparadas dos arcos. E muitas foram as pedras enormes que embateram nos escudos enquanto lutavam à volta dele. Mas ele, no torvelinho de pó, jazia grandioso na sua grandiosidade, esquecido da equitação. Ora, enquanto o sol prosseguia seu curso no meio do céu, acertaram no alvo os dardos de ambas as partes e o povo morria. Mas quando o sol trouxe a altura de desatrelar os bois do jugo, então, além do que estava fadado, prevaleceram os aqueus. Arrastaram o herói Sebríones do arremesso dos dardos e dos gritos dos troianos, e dos ombros lhe despiram as armas. E Patroclo arremeteu contra os troianos com intenção funesta. 3 vezes se atirou a eles, igual aos Celeriares, com gritos medonhos. 3 vezes matou 9. Quando pela 4ª vez se lançou como um deus, então, ó Patroclo, apareceu o termo da tua vida. Pois a teu encontro, em potente combate, veio Febo, Deus terrível. E Patroclo não o viu caminhando entre a multidão, pois vinha ao seu encontro envolto em denso nevoeiro. Atrás dele se posicionou Apolo e bateu-lhe nas costas e nos ombros largos com a mão, fazendo-lhe revirar os olhos. E da sua cabeça, Febo Apolo atirou o elmo, que ecoou enquanto rolava sob as patas dos cavalos. O elmo com penachos, mas cujas crinas ficaram imundas de sangue e de pó. Até aquele momento, nunca os deuses tinham permitido que o elmo com crinas de cavalo se sujasse, pois protegera a cabeça e bela testa de um homem divino, Aquiles. Mas foi então que Zeus deu o elmo a Heitor para pôr na sua cabeça, embora perto dele estivesse a morte. E nas mãos de Patroclo se quebrou a lança de longa sombra pesada, imponente, enorme e de bronze à ponta, e dos ombros caiu ao chão o escudo adornado de bolas e o cinturão. Desapertou-lhe a couraça o soberano Apolo, filho de Zeus. Então o desvario tomou-lhe a mente e deslaçou-lhe os membros. Estava ali de pé, atordoado. E nas costas, com uma lança afiada entre os ombros, lhe acertou com um arremesso um dárdano, Euforbo, filho de Pantu, que se destacava dos da sua idade no arremesso da lança, na equitação e na veloz corrida. Já 20 homens ele atirara ao chão de seus carros. A sua primeira chegada com o carro, ainda aprendiz da guerra. Foi ele que primeiro te atingiu, ó Patroclo cavaleiro, mas não te subjugou. Correu para trás e miscuiu-se na turba, tendo arrancado a lança de freixo da carne, mas não se atreveu a enfrentar Patroclo, nu, embora estivesse na refrega. Mas Patroclo, acabrunhado pelo golpe do deus e pela lança, retrocedeu para junto dos conterrâneos para evitar a morte. Só que quando Heitor viu o magnânimo Patroclo retrocedendo, golpeado pelo bronze afiado, atravessou as falanges para se acercar dele e deu-lhe uma estocada com a lança no baixo ventre. A lança trespassou-o por completo. Tombou com um estrondo e muito se entristeceu a hoste dos aqueus, tal como quando um leão vence pela força um inquebrantável javali. Quando nos píncaros das montanhas lutam ambos gloriosos por uma exígua nascente de água, pois ambos querem beber. E muito resfolega o javali, mas o leão vence-o pela força. Assim, ao filho valoroso de Menécio, depois de matar muitos, Heitor Priâmida tirou a vida, ferindo-o de perto com a lança, e com jactância
proferiu essas palavras. Patroclo, porventura pensaste que saquearias a nossa cidade e que às mulheres troianas tirarias o dia da liberdade para as levares nas naus para a tua amada terra-pátria? Estulto! À frente delas os corcéis velozes de Heitor levantam as patas para a batalha, e eu próprio, com a lança, sou o melhor entre os aguerridos troianos, eu que deles afasto o dia da desgraça. Mas a ti, aqui comerão os abutres, pobre de ti. Nem Aquiles, valente embora seja, te valeu. Ele que porventura te deu esta incumbência a que vires. Não voltes para cá, ó Patroclo, mestre cavaleiro, para as côncavas naus, antes que Heitor, matador de homens, tenhas tingido de sangue a túnica no seu peito. Foi isso que ele te disse, e tu, na tua demência, te convenceste. Foi então que, já sem forças, lhe disseste, ó Patroclo, cavaleiro. Por agora, ó Heitor, ufana-te em excesso. A ti outorgou a vitória Zeus, Crônida e Apolo, que me subjugaram facilmente, pois eles próprios me despiram as armas dos ombros. Mas se 20 homens, como tu, me tivessem enfrentado, todos aqui teriam morrido, subjugados pela minha lança. Mas matou-me o Fado e o filho de Leto. Entre os homens Euforbo. Tu, contudo, foste o terceiro a matar-me. Mas dir-te-ei outra coisa, e tu guarda no teu espírito. Não será por muito mais tempo que viverás, mas já a morte de ti se aproxima, e o fado irresistível, pois morrerás pelas mãos do irrepreensível Eácida, Aquiles. Enquanto assim falava, cobriu o termo da morte. A alma evolou-se do corpo e foi para o Hades, chorando o seu destino, deixando para trás a virilidade e a juventude. E ao morto proferiu essas palavras o Heitor. Patroclo, por que razão me profetizas a morte escarpada? Quem sabe se Aquiles, filho de Tétis, das belas tranças, não perderá a vida golpeado pela minha lança. Assim falando, arrancou da ferida a lança de bronze, pisando-o com o calcanhar, atirou-o para longe da lança, e logo com a lança foi atrás de Automedonte, o divino escudeiro de Aquiles, de pés velozes, desejoso de o matar. Mas levaram-no os cavaleiros imortais, que os deuses tinham dado a Peleu, oferta gloriosa. Então a gente está ainda num momento, assim, crucial da guerra.
Putz. Caramba. Nossa. Entendi. Isso aqui, na verdade, é, não é literal. Eles estão mostrando a morte de Patroclo e uma conversa entre Patroclo e Heitor que haveria posteriormente um acerto de contas. Então o capítulo termina com o término de uma vida passada entre todos nós juntos, né? Esses caras que hoje a justiça está do meu lado, né? E antes eles fizeram justiça com as próprias mãos, sei lá o que eles fizeram, mas foi naquela vida onde o, fui discípula de Maria Madalena e Sara e, e fui para o nome daquele lugar, meu Deus. Ai, tá na ponta da língua o nome do lugar. É, onde eu conheci o Juan e o Mike. E dei a luz ao Santiago. E eu fui executada. Bom, eu não vou falar tudo não, porque deixa chegar para mim também. Isso é muito para mim. Mas está havendo um ajuste de contas, tem uma razão para eu estar fazendo essa denúncia.
raiva, a raiva da injustiça. Eu escuto falar assim: ninguém vai fazer nada, tanto tempo eles fazendo o que estão fazendo e ninguém fez nada. Nada. Que tipo de balança divina é essa que deixa essas pessoas falarem em amor, ensinarem outras pessoas sobre o amor, sobre espiritualidade e caminhos espirituais de despertar da consciência, sendo quem são, profanos, hipócritas, demagogos. Deixar afundar ou deixar que eles ditem até onde as pessoas vão no conhecimento. Daqui não passa. Daqui não passa. Eles não deixam ninguém passar. Que mundo é esse? E se vocês querem que eu faça alguma coisa, que coisa é essa? Se são criminosos, o problema é deles. Eu que faço o meu caminho, me metam nessa história, dizendo que eu sou alguém. Eu sei que as pessoas nem vão acreditar nisso. Mais uma vez, as pessoas só enxergarão em outros tempos. Mais uma vez, eu entregando antes do tempo, quando ninguém tem condições para ver. Que espécie de missão é essa? Para uma pessoa ficar à frente de seu tempo. Grandes merdas. Que mergulho é esse? Com tantos mergulhadores profissionais. Um mergulho da luz gera perseguição, gera covardes. Covardes. Todos covardes. Todos. Quem engana e quem é enganado. Covardes. Sem ação. Sem força, fracos. Subjugáveis. Não questionam. Não veem nada a não ser a necessidade da construção de um caminho, do despertar da consciência. Como se ascensionar para a quinta dimensão fosse um processo inevitável. Eu estou dentro. Vou fazer aqui o meu despertar da consciência e vou ascensionar. Estou aqui com meus mestres, o grande Vanderlei de Oliveira, grande Fernanda Gunning, grandes pessoas, tão sábias,
tão cheias de conhecimento, tão verdadeiramente entregues à obra e à missão de despertar as consciências. Todas essas pessoas cegas embaixo. Que mundo é esse? Ou pode ser alguma brincadeira? Estômago. Matar animais para vencer esses caras é o cúmulo do ridículo. O que aconteceu aqui? Vamos colocar ela numa pirâmide, em alfabeto gama delta epsilon. Eu quero que você assista. O que foi que aconteceu nesse mundo? Por que tantas vidas de injustiça? Qual é a ordem? Que lei? Quem é o oponente de quem? O que está acontecendo aqui? Isso vem de onde? Te botaram no looping há tanto tempo que você cai como pata. Te botaram o conhecimento nas mãos e você sabia que aquele conhecimento não bastava. Você já sabia. Você só não quis ver. É aprender a confiar em si mesma, nas suas emoções, naquilo que sente quando está tendo uma percepção elevada, espiritual, de cima para baixo. Você sempre trouxe isso. Todos eles sabiam. Uns mais, outros menos, pela falta de vontade de querer conhecer as pessoas. Fazem seu trabalho sem menor conexão com as pessoas. Porque estão em missão contrária à conexão verdadeira. Todos cagaram para você. Claramente. Só você que não quis ver. E não estamos falando de você. Estamos falando de todos os seus pacientes, de todas as pessoas. Você percebeu tudo isso. Você só não quis admitir. Não era possível para você naquele momento. Não adianta chorar agora. Demorou, mas está acontecendo. A dificuldade agora é desmontar tudo o que montaram. Todo o cenário. Que você já não sabe mais em quem confiar. Essa é a verdade. Tudo foi dito para você. Tudo foi dito para você dentro dos seus próprios trabalhos. As informações foram chegando. Só não foi dado nome aos bois, porque você não estaria pronta para ouvir. Foi dado como tinha que ser. E onde você estava com a sua cabeça?
Onde estava sua cabeça? Na dúvida se era incorporação verdadeira. Não. Você estava sempre em dúvida da sua sanidade, em dúvida da sua mediunidade, em dúvida de si mesma. E nós estávamos sempre lá. E você sempre buscando fora alguém que pudesse confirmar a sua mediunidade, alguém que pudesse te dizer que você estava no caminho certo, como você faz ainda hoje. Em menor escala, porque está aprendendo, mas faz. Isso que te dói, não ter ninguém. Aceite isso. Ninguém tem ninguém. Ninguém nesse lugar precisa ter. A realidade é essa. É muito difícil encontrar compatibilidade no mesmo nível. Entenda isso. Tudo foi mostrado. Você estava duvidando de tudo. As mensagens chegaram. Veja se seus inimigos duvidam. Eles são caras de pau. Nenhum deles está duvidando da mediunidade. Eles incorporam, viram pais de santo, vira mãe de santo, vira centro ecumênico, fala em nome de Cristo, Miguel, Nossa Senhora, Caboclo, Virgem Maria, Jesus, Oxalá, Umbanda, Candomblé. Eles estão em tudo. Seus inimigos não duvidam. Eles sabem. Eles são. E você, com tudo nas mãos, duvidou o tempo inteiro. Agora, é coragem. Juntar as peças, como você gosta de dizer. Colocar em prática tudo o que sabe. Deixar que venha. Se colocar à disposição. Correr atrás do tempo perdido. Muito tempo eles ficaram nisso. Você sempre teve um papel. Você só estava perdida. Agora que se encontrou, vai se colocar em dúvida novamente. Vai se boicotar novamente. Vai fazer o quê? Vai se rebelar contra a realidade. Vai deixar que eles brinquem com os seus hormônios até você ficar enraivecida. Eles sabem se controlar. Eles sabem. Eles sabem quem é você. Eles sabem quem é o Santiago. Todos eles sabem. Você que não. Você duvida. Você não tem coragem de saber. Você tem medo. Você não acredita. Você fica pensando muito. E nisso, eles atacam. Não está claro que o sino tocou? Todos que estavam aprisionados estão soltos. Você está com sua equipe completa. Você tem autorização. Todos já te disseram isso.
Quem que você quer que diga? Alguém da Terra? Encarnado? De novo? Pense bem. Pela lógica, não faz sentido algum. Fodam-se. Todos. 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 Fodam-se todos. Foda-se. Você precisa ouvir o que você está recebendo. E vai sozinha. Sozinha. E vai construir com a sua força o seu império. E você vai ganhar deles. Chegou a hora deles. E eu estou te dizendo isso. Eles sabem disso. Eles sabem que chegou a hora deles. Qualquer movimento que eles queiram fazer não vai durar. Não vai durar muito. Qualquer um deles não vai durar. De dentro para fora, não vai durar. E você estará montando um verdadeiro império. Fique firme. De dentro para fora. Confie no que está recebendo. Confie no taco que tem. Confie no nosso taco. Confie na nossa construção. Que eles já estão sabendo de tudo. Queira saber também. Não tenha medo de saber. Busque saber. Pergunte. Não gosta de perguntar? Não gosta de perguntar? Pergunte. Tenha coragem. Tudo foi te dado. Nós estamos todos bem. Não se preocupe conosco. Nós estamos bem. Estamos muito melhores. Estamos todos muito melhores. Não jogue isso fora. Faça o que tem que ser feito. Ele trabalha é protetor. Ele é seu marabô. Ele trabalha é protetor. Ele é seu marabô. Vocês querem que eu acesse alguma coisa? Era só isso. Puta merda. Tem trabalho sendo feito além disso, claro. Essa é uma boa. Queria pedir desculpas pra vocês por tudo. Não tô dramatizando me fazendo de vítima, não é essa energia, só que eu amo muito vocês. E eu sei que eu fiz mal pra vocês. Vai dar certo. Vai dar certo. Fiquem tranquilos. Certo.
Eu sei que o trabalho tá grande. Eu sei. Sei. Eu agradeço. Eu queria poder tirar umas férias só para poder juntar os pontos, pode ser? Será que vai ser possível isso? Tirar férias? Preciso, sabe? De natureza, meditar, essas coisas. O volume de pessoas aumentou muito. Eu sinto a mão de Ifá. Eu sinto. Eu sei. Eu tô entendendo. Eu já teria caído. Eu entendo por causa da energia. Por toda a composição de tudo que aconteceu, o cenário político, a guerra da Goécia, é que é tudo muito intenso e tudo muito intenso. Eu sou intensa, mas tudo muito é, tudo bem, sou eu sozinha, mas tem um mundo, né? Entende? E você vê esses inimigos todos aí, quanta gente segue eles. E o receio que eu tenho é: essas pessoas todas acreditam em mim. Eu não quero estar levando elas para um caminho ruim. É, sabe? E às vezes eu me pego me perguntando se o que muda desmascarar pessoas. Por que eu preciso desmascarar pessoas? É uma pergunta que eu faço, que eu acho que é válida. Não é desmascarar pessoas, é colocar para funcionar a justiça que vocês tanto buscam, a quebra do looping que vocês tanto falam, só vai vir se pessoas assim forem desmascaradas. Quantas pessoas passaram por lá? Quantas pessoas você mesma fez passar? Todos os lugares por onde você passou, você tinha o brilho. Todos, todos perceberam. Todos, sem exceção. Você que não via. Porque eles mesmos te boicotavam. Principalmente essa Fernanda. O que adianta dar informação? O que adianta fazer trabalho luminoso? O que adianta? Com o tipo de ação que a pessoa tem. Para ela. Para aqueles que ela diz que ama.
Só, só com isso já mata tudo. Vocês estão trabalhando numa área espiritual. Quem fala de espiritualidade tem que minimamente ter honra. Não é assim? Quem fala de amor não pode ser violento. Não pode ser um abusador. Não pode ser um mentiroso. Não pode. Você é aquela que tem a força para denunciar abusos, porque os abusados muitas vezes não conseguem. Estão sendo abusados porque têm carência de si mesmos. Você não está aqui para isso, para ficar carente. Você está aqui para trabalhar, para ajudar essas pessoas. Esse é o seu papel. Para que você vai ficar procurando uma Fernanda para te validar? Ela quer isso. Ela sempre quis isso. Ela sempre quis te validar. E ela mesma falou: eu valido isso que você está dizendo. Ela mostrou quem ela era. Você sabe. Ela queria que você buscasse ela, que trouxesse pessoas e que ela ficasse no lugar de quem valida, quem invalida. Quem diz que é, quem diz que como é, até onde vai. Essa é ela. É ela que comanda. Ela não está querendo ajudar os abusados. Não. Ela deixa os abusados até aqui numa linha, ó, dependentes dela. O que adianta? O que adianta fazer feitiço para prender pessoas? O que adianta recorrer lá ao mago negro que for para fazer magia com sangue? Se está dentro da espiritualidade, vai fazer o que diz que veio para fazer. Teria uma hora que isso iria acabar. Isso seria cobrado. Isso só pode ser cobrado por quem esteve junto com ela, que tem histórias junto com ela. Não pode ser uma pessoa qualquer que não tem nada a ver, que nunca viu na vida, que não conhece. Você entende? É sobre isso. Por que precisa ouvir isso? Isso é o básico. Não pode vir de uma pessoa que não conhece o trabalho dela. Tem que vir de alguém que entrou, sabe bem como foi, como funciona. Você acha que foi por acaso que as informações pessoais dela chegaram de diversas fontes para você? Você acha que a gente não mobilizou para você saber? Para na hora certa você usar. Chegou a hora. Fique tranquila que ela nunca teve pena de te matar. Ela nunca teve pena de ninguém. Ela fode todo mundo, não tá nem aí. Tá? Se você quer saber. Não alimente pena de ninguém. Esses caras aí não sentem pena de ninguém. Se você convivesse com esses outros aí, esse Vanderlei e esse Fernando, não sentem pena de ninguém. De ninguém. Eles estão sempre com a razão. Conviver com eles é sofrimento para um ser humano. Só atraem pessoas que têm um buraco emocional, que não sabem o valor que têm. E o ouro que carregam, entregam tudo para eles. Eles se alimentam disso. E se transformam nessas pessoas que vocês estão vendo aí, de aparências. Escrevem livros, sabem muito, mas não praticam nada. Você acha que essas pessoas, agora que você está nessa área trabalhando, merecem estar na área? Um engenheiro que não pensa na base, na estrutura de uma construção, você acha que merece ser engenheiro?
estão fora da área deles estão ganhando dinheiro deles em cima da fraqueza das pessoas. Essas denúncias servem para que as pessoas acordem, porque essas denúncias não estão vindo de uma pessoa que não tem conhecimento, que não sabe falar, que não sabe se expressar, que é doida. Não. Essas denúncias estão vindo da pessoa certa. Você foi escolhida para fazer essas denúncias. E acabou. Isso é uma missão. E acabou. Não tem que questionar isso. Tem que fazer. Paga para ver. Eles estão errados. Você tá certa. Paga para ver. Semana boa. É para tirar uma carta? Ai, ai, ai. Essa é uma carta que fala de alguém que espia por trás da porta. Isso é só para eles estão validando o que eles estão falando. Eles estão vendo tudo o que está acontecendo. Eles sabem. É para fazer o fechamento? É. Então nós vamos fazendo a conexão com o Sol Central. Estabelecendo e caminhando as energias densas, os resíduos. Clicando, vamos primeiro fortalecer a pirâmide, tá? Fortalece as paredes. Faz de novo uma varredura, um violeta, vento solar, água crística. Reforçar esse tubo eletrônico do umbral para o comando esmeralda. Limpar os animais, as plantas, o Santiago. Encaminhar os obsessores que porventura estejam por aí, por Mãe Maria e Arcanjo Miguel. Aplicando nos chakras coronários o violeta com energia crística, o cardíaco verde-rosa e no asna branco cintilante. Projeto na cabeça um Chohan, o Taifumirei Yavit, o cardíaco Yamyon, o cardíaco no plexo Serrek Han Salatiel, no plexo Haluhan Zotan, na virilha, joelho e pés Ramyam Daikomio, na planta dos pés um Gaia, uma Posh e um Klaunesh, nos chakras Meltrix, Menshui, Metit Kahan, Daikomio, Maria Yesh, na nuca no cox Kikido, na coluna Liansou, Liantu, Daikomio, On Luizon, cardíaco dorsal e nuca Mantantar, Lemut, Vantil e Otohan, Haluhan Zotan. Ativando Katidan, Lanchazadek, Luangohan, Suryan e Urishi, Onshohan, Rako Superluminal, Onshohan Yasu, Taifum Rikur, On Yavit com Kate, On Miguel On, Gabriel, Daikohan, Medit Lameton.
Harmony, Araxes, Atrix, Arquel e Avit associado com Metisca e Ankin. Sachel e Amapós com Amivac. Então a gente fecha esse campo. Me reacopla, por favor. É para postar? O senhor quer que eu poste agora?